Olá, galera do segundo ano. Vamos para a nossa aula 20, que é a aula de correção do teste de AV1, teste que finalizou para vocês, se eu não me engano, domingo, né? O prazo que eu dei, de sexta a domingo. Esse teste de AV1, ele continha 10 questões e abordava os conteúdos de introdução ao reino Plantae, Briófitas e Pteridófitas, que são os dois grupos iniciais, né, no processo evolutivo das plantas. Então vamos lá. A primeira questão traz esse esquema de cladograma, né, que vocês já estão cansados de conhecer, o cladograma do reino Plantae, e aí traz algumas informações a partir dessa árvore filogenética e procura as afirmações que estão verdadeiras, né? Pede para a gente marcar aqui as afirmações verdadeiras. Então, ele diz aqui na primeira afirmação: os números presentes na árvore filogenética representam aquisições evolutivas? Sim, aqui, ó, embrião, vasos condutores, semente, flores e frutos. Então tá certinho, né? Beleza. A 2. O número 1 representa o predomínio da geração esporófita sobre a gametófita? Não, né? A número 1, o número 1 aqui representa o surgimento do embrião. Então, errado. O número 2 representa a presença de clorofila no gametófito? Também não. A gente já viu que aqui são vasos condutores, né? 3, 4, quero dizer. O número 3 representa vasos condutores de seiva? Também não. Ele representa sementes. Vasos condutores é o 2. E a afirmação 5, o número 4 significa flores e frutos? Certinho, né? Que é o ganho evolutivo, a novidade evolutiva das angiospermas. Então, nosso gabarito, letra D, apenas as afirmações 1 e 5 estão corretas. Muito fácil, né, galera? A questão 2 diz assim: as plantas são organismos eucarióticos, né, eucariontes, pluricelulares, autótrofos fotossintetizantes. Suas células possuem parede rígida com celulose, cloroplasto com clorofila A e B e outros pigmentos que absorvem energia luminosa. Diferente do que ocorreu com os animais, o processo evolutivo nas plantas não levou à formação de músculos, que permite o movimento, de sistema nervoso, que coordena os movimentos, e órgão dos sentidos, fundamentais para a localização do alimento, e do corpo compacto, que facilita o movimento. Né? Aí tem a referência bonitinho, e aí vem a pergunta. As plantas são didaticamente subdivididas em 4 grupos. Que grupos são esses? Aquele que a gente acabou de ver no cladograma, né? Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Dentre estes, um possui destaque por causa de serem plantas com maior ocorrência no planeta, apresentando-se mais diversos tamanhos, formas e ambientes. Marque a alternativa que indica corretamente o grupo supracitados e suas características. Galera, muito fácil essa questão, né? O grupo com maior número de representantes são as angiospermas. A maior parte das plantas são angiospermas. Por quê? Quem são as briófitas? Musgos e hepáticas. Quem então são as pteridófitas? As samambaias e as avencas. Quem são as gimnospermas? Os pinheiros. Todo o resto é angiospermas. Então, aqui, ó, já cancelo, já cancelo, já cancelo. Sobra para mim a D e a E, que tem aqui angiospermas, né? E aí eu vou ver, porque como vou analisar essas duas, porque a questão pede o que está correto. Então, a letra E fala assim, ó, angiospermas que são plantas terrestres com semente e sem frutos. Não, né? A gente acabou de ver lá no cladograma que as angiospermas têm uma novidade, tem duas novidades que são flores e frutos. Semente já tinha desde as gimnospermas, então ela
tem fruto, e a função do fruto é proteger a semente, não é servir de alimento para ninguém, para animal, para nada, para ser bonito. O fruto tem a única função de proteger as sementes, que dentro da semente nós temos o embrião. Tá? Então, por isso a E está errada, não pode ser marcada. Vamos só confirmar que a D está tudo bonitinho. Angiospermas, que são plantas cujas sementes são protegidas por uma estrutura denominada fruto. Variam desde gramíneas como o capim às grandes árvores que ocupam diversos ambientes do planeta Terra. Lindo, tá? Lindo. Gente, a forma mais fácil de você pensar é: se não é briófita, se não é pteridófita, se não é gimnosperma, é angiosperma. Aí tem gente que fala assim: ah, professora, mas o capim não tem flor, não tem fruto. Tem sim, gente. Só que a função das flores não é ser bonita, ser vistosa para os nossos olhos, não. Ela tem a função de atrair polinizadores para promover a reprodução sexuada das plantas, tá? E existem vários tipos de polinizadores, inclusive agentes que não são bióticos, como o vento, a água e assim sucessivamente. E os frutos. O fruto também não, a função dele não é ser comida para ninguém. Então existem frutos que são microscópicos, né, que a gente não consegue visualizar a olho nu. Existem frutos que são rígidos, frutos que são carnosos, né, e tem uma gama bem variada de tipo de fruto e de flores e de sementes também. Então, o nosso gabarito correto, né? Letra D. Questão 3. O aparecimento de diversas características adaptativas ao longo da evolução das plantas proporcionou as condições necessárias à vida no ambiente terrestre. Dentre as condições necessárias para a vida das plantas no ambiente terrestre, destaca-se a presença. Então, vocês já sabem que os organismos que deram origem evolutivamente às plantas eram algas que eram clorofiladas, né? Algas verdes. E a alga, ela tem que estar no ambiente úmido e especificamente essas algas eram do ambiente marinho, né? Então, para haver essa mudança de ambiente, do ambiente aquático para o ambiente terrestre, as plantas tiveram que passar por várias adaptações para suportar as condições ambientais do ambiente terrestre. Que adaptações foram essas? Adaptações que fizeram com que elas diminuísse o risco de desidratar fora da água, como, por exemplo, epiderme impermeabilizada, porque a epiderme impermeabilizada faz com que ela economize água, não perca tanta água para o ambiente. Outra estrutura são os estômatos. Os estômatos são organelas celulares que ficam aqui na epiderme, né, da planta, que realiza as trocas gasosas. Isso daí também é uma adaptação. Por quê? Porque se ela fizesse troca gasosa por toda a epiderme, tudo isso daqui correria risco de desidratar, né? Pela ação do vento, mas não, existem estruturas específicas chamadas estômatos com a função de fazer trocas gasosas. Outra adaptação são os vasos condutores, que permitem que a planta distribua água e nutrientes por todo o corpo dela com facilidade. Tá? E aí ela não, como os vasos condutores estão dentro do corpo dela, não corre risco de perder essa água através da evaporação para o ambiente com tanta facilidade, como acontece nas briófitas, que o transporte de água é feito célula a célula. Então, nosso gabarito aqui, bonitinho, tá? Os 4 vegetais representados a seguir possuem características típicas selecionadas ao longo da evolução e também apresentam características comuns, né? Todos eles representam exceto. Então, está procurando algo que não é igual nos 4 grupos de plantas. Que 4 grupos são esses?
As briófitas estão sendo representadas pelos musgos, as pteridófitas pelas samambaias, as gimnospermas pelo pinheiro e as angiospermas por um cafeeiro. Beleza. A fase haploide e diploide? Não, nem todas as plantas têm essas fases assim tão bem definidas, né? Tem plantas que a fase haploide é só lá dos gametas. Então, esporófito fotossintetizante. Exatamente, porque vamos acompanhar aqui no desenho, ó. A parte de cima aqui é o esporófito da briófita, o esporófito da pteridófita, da gimnosperma e da gimnosperma. É essa parte da planta que faz a fotossíntese? As folhinhas e tal? Sim, é. Essa parte aqui dos pinheiros que faz a fotossíntese? Sim. Essa parte das pteridófitas que faz a fotossíntese? Sim. Mas é essa parte aqui, é o esporófito da briófita que faz a fotossíntese? Não. Isso aqui é única e exclusivamente para produzir os esporos, né? O que faz a fotossíntese nas briófitas é o gametófito. Então, é isso que não é igual para os 4 grupos de plantas. Recifes, por definição, são estruturas rígidas criadas pela ação dos seres vivos. No caso da foz do rio Amazonas, algas que transformam o carbonato presente no oceano em um esqueleto de calcário começam a se incrustar nas rochas e criaram condições para um outro tipo de alga calcária, os rodolitos. Em seguida vieram corais, esponjas e poliquetas. Conforme uns vão morrendo, outras nascem por cima. Por milhares de anos, a massa cresceu até formar o Recife, um processo longo de um fim. Questão 5. As plantas terrestres originaram-se a partir de um grupo ancestral de macroalgas verdes e o grupo das briófitas pode ser considerado como das primeiras plantas terrestres, ainda que restrita a locais úmidos. De modo semelhante às algas verdes, as briófitas são, né? Bem, então, a gente está procurando aí características que são comuns, semelhanças entre as algas verdes e as briófitas. Coloquei até um resuminho aqui, tá? Quais são as semelhanças entre elas? Tanto as plantas quanto as algas fazem fotossíntese e tem presença de clorofila A e B. Isso daqui foi uma herança das algas para as plantas, né? E tem os cloroplastos. Outra semelhança, possuem parede celular constituída por celulose, tá? São semelhanças. Então vamos ver aqui as alternativas que dá para a gente marcar. A letra A diz que as duas são avasculares, ou seja, não tem vasos condutores, tá certo. As duas são criptógamas, tá certo. Ausência de sementes, né? Vamos dar uma olhadinha bem aqui, ó, lá no cladograma. Esse daqui não tem. Mas as criptógamas são aquelas plantas com ausência de semente de estruturas reprodutivas escondidas, né? Que é o caso das algas e das briófitas. E a reserva delas é de amido, tá? Então, esse daqui é o gabarito certinho. Vamos ver o que está errado na B. Traqueófitas. Não, traqueófitas já é para quem tem vasos condutores. Né? Então, aqui já está errado, essa reserva de glicogênio também está errado. Quem tem glicogênio é fungo e animais, tá? Planta não tem glicogênio. As sinfogâmicas, não, né? Quer dizer que não tem a parte das fanerógamas, não. Atraqueófitas, não, né? Diplobiontes, nada a ver, gente, tá com palavras muito distantes do que a gente está trabalhando, tá? Então, gabarito bonitinho, letra A.
Em relação às briófitas, plantas avasculares, é correto afirmar que as briófitas, por elas não terem vasos condutores de seiva, elas estão restritas aos ambientes úmidos e sombreados, justamente porque esse transporte de água e de nutrientes é feito célula a célula, né? Então, isso faz com que a gente fique com o gabarito de letra B. Vamos ver o que está de errado na A. As espécies terrestres apresentam um tamanho variado? Não, coloquei até aqui uma foto, tá? A maioria das espécies tem entre 2 e 3, 7 centímetros. 1,5 a 7 centímetros. A espécie maior que tem 30 centímetros de altura e é muito rara. A C. Sua reprodução é assexuada e caracterizada pela alternância de gerações? Não, né? Não é assexuada, ela não simplesmente se divide. Tem aquele processo do esporo que vai, entra, que leva, que desenvolve o gametófito, que tem no gametófito tem os dois gametas, que o anterozoide tem que ir para perto da osfera, levado pela água e fecunda, né? Então não é assexuado. O processo de reprodução das briófitas é sexuado. Seu corpo é composto por raiz, caules, folhas, flores, frutos secos. Totalmente errado, né? Não tem nem raiz, nem caule, nem folha, porque não tem os vasos condutores. Elas têm estruturas semelhantes, né? Rizóides, cauloides, filóides e assim sucessivamente. Imagina flores e frutos. Muito facinho essa questão. A 7. As briófitas, os vegetais mais antigos do mundo, são plantas pequenas e delicadas que vivem geralmente no ambiente úmido e sombreado. Em relação à reprodução das briófitas, escreva VOF conforme as afirmações abaixo. Então, o arquegônio é uma estrutura reprodutiva feminina em formato de frasco com base alargada. Bora ver aqui o arquegônio? Aqui, ó. Parece um frasco? Sim, né? A sua base é alargada? Sim. E é lá dentro que é produzida a osfera? Sim, então essa afirmação tá ok, tá verdadeira. O anterídeo, estrutura reprodutiva masculina, é o local onde os anterozoides, cada um com 2 flagelos, são produzidos. Vamos procurar aqui o. Ai, meu Deus. O anterídeo. Tá aqui. O anterídeo, tá? O anterídeo tá aqui, que é um aumento disso daqui. Não, desculpa. Aqui, tá? O anterídeo, aqui é o masculino, aqui é o feminino, aqui é o esporófito, o anterozoide nadando para o gametófito feminino, tá? Então, o anterídeo está aqui, ele é uma estrutura reprodutiva, sim, que produz o anterozoide, sim, e ele tem 2 flagelos. Se você forçar aqui sua visão, você consegue ver que tem 2 estruturazinhas, né? Uma bola aqui dá para ver melhor, ó, tá? 2 flagelozinhos, porque ele tem que nadar nas gotículas de água para poder chegar à osfera. Então tá verdadeiro. As briófitas se reproduzem sexuadamente por fragmentação? Não vou nem continuar, porque sexuado e fragmentação são 2 coisas opostas, né? Fragmentação é assexuado, é tirar um pedaço e a planta se desenvolver a partir dali. Então, isso daqui está erradíssimo. O anterídeo cresce durante o desenvolvimento do embrião e o jovem esporófito emerge e continua na sua base recebendo alimento. Então está falando que o anterídeo, tá, que é a estrutura de reprodução, de produção de gameta masculino, cresce durante o desenvolvimento do embrião? Não. Não faz sentido isso, porque é o anterozoide que vai juntar a coosfera, que vai levar à formação do embrião. O embrião está aqui, ó, tá? Depois que juntou o gameta masculino com o gameta feminino, aí vai formar o embrião. Então, falso. Gabarito correto, letra D, de doido. Questão 8, o esquema representa o ciclo reprodutivo de uma pteridófita, né? Então, aqui eu tenho o esqueminha bonitinho, o esporófito,
produz o esporo, que produz o gametófito produz o anterozoide, que é o gameta masculino, o gametófito também produz a oosfera, que é o gameta feminino. Esses dois se unem num processo de fecundação e vai formar um zigoto que vai se desenvolver no esporófito e vai dar continuidade ao ciclo de vida. Então, sobre esse ciclo é correto afirmar. Letra A meiose ocorre no gametófito, no processo de formação dos gametas. Bora ver aqui onde é que está a meiose, ó. Meiose está aqui, no esporófito, né? No esporângio, no esporófito, para formar os esporos. Então, gabarito, letra B. Professora, como é que a senhora sabe disso? É só acompanhar no ciclo, minha gente. Tá aqui, ó. Essa parte da planta é o esporófito. Aqui dentro no esporófito, né, adulto, lá na parte de trás das folhas nós temos os soros. Dentro dos soros nós temos os esporângios. Dentro do esporângio ocorre o processo de meiose para formar os esporos, que quando estiverem maduros, o esporângio vai abrir, né, vai lançar o esporo no ambiente em condições favoráveis, condições ambientais favoráveis. Ele vai germinar e vai levar à formação de uma estrutura que lembra um formato de coração, que é o gametófito, também chamado de protalo. Essa estrutura é uma estrutura N cromossomos e aqui eu tenho duas partes reprodutivas da samambaia. Aqui em cima nós temos a parte feminina, que é chamada de arquegônio, né, que está aqui, e aqui na parte de baixo nós temos o anterídeo, que é a parte masculina que vai produzir o anterozoide, só lembrar, ó, espermatozoide, tá? A água tem que ajudar o anterozoide sair daqui e chegar dentro do arquegônio para poder fecundar a oosfera. Ocorrendo esse processo de fecundação, vai haver dentro do arquegônio o desenvolvimento do zigoto, que agora é 2 N's, porque juntou N do arquegônio com N do anterozoide, agora a planta é 2 N's, que vai se desenvolver, né, sobre o gametófito. O gametófito está aqui embaixo, ó, ele não é perdido, ele continua por toda a vida da planta, porém o esporófito desenvolve aqui em cima. Aqui é um esporófito jovem que vai originar o desenvolvimento do esporófito adulto, que vai dar continuidade a todo o ciclo de vida. E aí é engraçado que tem gente que pega a folhinha da samambaia e acha que aquele monte de bolinha que tem ali atrás é praga, é inseto, é alguma coisa que está fazendo mal para a planta e começa a tirar, né? É a parte reprodutiva dela, não façam isso. Olha aí, ó, uma imagem real, tá? Então, questão 9. A imagem ao lado mostra a fase inferior da folha de uma samambaia, onde é possível observar pequenas estruturas pontiformes de cor amarronzada. E aí, o exercício quer saber o que é isso. Eu acabei de explicar isso para vocês, né? Isso daqui nada mais é, essas bolinhas aqui são chamadas de soro. Dentro do soro, nós temos os esporângios, que são as estruturas produtoras de esporos, certo? Que vai desenvolver num gametófito que quando fecundado tudo bonitinho, vai desenvolver formando o esporófito jovem, que vai desenvolver no esporófito adulto e continuar o ciclo, né? Então, gabarito, letra D. E a nossa questão 10 diz assim: as pteridófitas são as primeiras plantas vasculares. Por que são as primeiras plantas vasculares, galera? Porque no processo de evolução entre briófitas e pteridófitas, desenvolveu os vasos condutores de seiva, por isso as pteridófitas são vasculares. Que vasos condutores são esses? Xilema e floema. O xilema leva seiva bruta e o floema seiva elaborada. Aí aqui a questão diz assim: no ciclo de vida desses vegetais são verificadas duas estratégias distintas relacionadas principalmente com a formação dos gametófitos.
Uma dessas estratégias está representada na figura abaixo. Então, que estratégia que ele está procurando? São verificadas duas estratégias distintas relacionadas à formação dos gametófitos. Onde que forma o gametófito, minha gente? Aqui, ó. Depois que sai os esporos, né? O esporo se desenvolve no gametófito. No caso das briófitas, que é esse ciclo que eu coloquei aqui, ó, só para a gente complementar, ele forma dois tipos de gametófito diferentes. Tem alguns esporos que vão levar à formação do gametófito masculino e outros esporos vão levar à formação do gametófito feminino. O que determina isso? A carga genética que está em cada esporo, tá? E aí, cada um vai desenvolver o arquegônio, o arquegônio e o anterídeo, que vai desenvolver que o arquegônio vai levar à formação da osfera, o anterídeo dos anterozoides, que aí vai ter esse gameta masculino, vai ter que ser levada para dentro do gametófito feminino para poder fecundar a osfera, desenvolver o embrião e dar continuidade ao ciclo, tá? E aí, quando esse embrião vai levar à formação disso daqui, ó, do esporófito, tá? Sobre o gametófito feminino. Já nas samambaias, é aquilo que a gente acabou de ver nas duas questões anteriores. Então, o esporófito, ele tem tanto a estrutura feminina quanto a masculina, né? Que vai formar os soros, essa parte aqui de coração, tá? Aqui embaixo tá a masculina, aqui em cima a feminina, vai haver essa saída aí do anterozoide para chegar no arquegônio, para encontrar a caosfera, vai desenvolver no gametófito. O embrião vai formar o esporófito, que vai levar à formação dos soros, que vai formar os esporos, e assim sucessivamente o esporo vai levar à formação desse gametófito aqui. E aí a gente tem que analisar essas afirmações. Então, aqui, afirmação 1, samambaias são homosporadas, né? Homosporadas é só você lembrar o seguinte: a gente tem um homossexual que ele gosta de pessoas do mesmo sexo. Então, são os iguais. Então, homosporada, gametas iguais. E os heterosporadas, gametas diferentes. Então, samambaias são homosporadas e o esporo dará origem a um único tipo de gametófito? Sim, a gente viu aqui, ó. Tá? O esporo só vai levar um tipo de formação de gametófito, diferente do que a gente viu nas briófitas, que tem o gametófito feminino e masculino. Vamos ver aqui a segunda afirmação. Samambaias são heterosporadas? Já está errado. E o esporo dará origem a dois tipos de gameta? Não, isso não acontece nas samambaias, que são as pteridófitas. Isso acontece nas briófitas. Então, essas aqui, ó, são heterosporadas, porque dá origem a dois tipos de gametófito, o feminino e o masculino. A terceira afirmação: nas samambaias, os esporos haploides, ao germinarem, dão origem ao gametófito chamado de protalo. Aqui, ó, o esporo saiu dos esporângios, originou o gametófito, que também é chamado de protalo. Tá certinho. Acabei de mostrar isso para vocês nas questões anteriores, né? Tá certinho. Vamos ver o que tá na 4. Nas samambaias, o megasporos darão origem a um gametófito chamado protalo, parcialmente protegido? Não, tá? Megasporo não tem aqui e não tem protalo protegido, ele fica totalmente exposto. Quando a planta desenvolve, ele fica aqui para baixo, tá? Fica no solo, né, lá na parte do chachim, mas ele não tem nenhuma estrutura que protege ele. Então, errado essa afirmação aqui, tá? Errado. Até agora tá errado a 4 e a 2.
A5. As samambaias apresentam desenvolvimento endospórico. Endospórico quer dizer que o esporo desenvolve dentro de alguma coisa, do gametófito. É isso? Não, né, gente? Ele tem o desenvolvimento endospórico? Tem, mas aqui, ó, no esporófito, o soro fica aqui atrás das folhinhas, na parte inferior das folhas, tá? Então, tá errado, não vou nem continuar. Gabarito letra A, porque só tá certo a afirmação 1 e a afirmação 3, tá? Só essas aqui que estão corretas. E aí, galera, terminamos. Espero que vocês estejam felizes, né? Na verdade, eu acho que vocês estão, porque eu já conferi a planilha de notas, nós temos muitos dois, né? Esse teste de AV1 valia 2 pontos, nós temos muita nota 2, 1.8, 1.9. A maioria da galera aí teve nota boa, que já era o que esperado, né? Porque vocês tiveram tempo para assistir as aulas, fazer as atividades, tinham questões parecidas e vocês ainda têm a possibilidade de pesquisar antes de responder. Então, tá dentro do previsto. Mas, infelizmente, algumas pessoas parecem que marcam as questões aleatoriamente, né? A gente tem nota 4, nota 7, e aí eu queria mandar um recadinho para essas pessoas que só marcam lá. Tudo que a gente está fazendo, gente, é documento, né? Então eu boto lá a prova, corrijo. Não é só o fato de você fazer que você já vai ter o 2 garantido, não. Eu boto pontuação, boto com gabarito, eu tenho uma planilha que eu tenho direitinho a hora que você enviou, o dia, a data, o e-mail que você usou, o IP do computador ou do celular que você usou, a nota que você obteve, eu tenho tudo isso registrado e eu não vou inserir 2 simplesmente por você ter respondido alguma coisa. Você vai obter a nota que você de fato conquistou lá respondendo as questões. E o que mais, né, gente? Mais nada, acabou. E o que vocês vão fazer agora? Essa aula aqui era a aula, se eu não me engano, é aula 20 para corrigir o teste, né? E agora vocês têm mais aulas aí. Vocês têm mais a aula 21 e a aula 22. A próxima aula que vocês vão assistir hoje ainda, sexta-feira, é a aula 21, que é, na verdade, a atividade 3, né? Que é sobre o conteúdo de gimnospermas e angiospermas, e vocês assistiram o vídeo sobre isso no dia 18, na aula 19. Então, vão fazer a atividade 3 de vocês, da mesma forma que eu estou acompanhando a notinha de vocês no teste de AV1, eu tô também nas atividades. E nas atividades 1 e 2, tem pessoas que têm zero. Zero, zero de ponto até agora, porque parece que entrou lá e marcou qualquer coisa aleatoriamente e não acertou nenhuma. Essa pessoa nem boa de chute não é, né? Então, vamos fazer as coisas aí direitinho, tá, gente? E depois da aula 21, depois de fazer a atividade 3, vocês vão para a aula 22, que é uma aula com um videozinho sobre histologia vegetal, que não é totalmente novidade para vocês, porque vocês já estudaram um pouquinho de histologia vegetal com Danilo lá no primeiro ano. Agora nós vamos dar mais uma aprofundada nisso e a gente já está meio que finalizando, caminhando para o fim do bimestre, porque agora a gente só tem conteúdo de hoje, né? Histologia vegetal, depois fisiologia vegetal, aí hormônios vegetais, e aí a gente já vai para a nossa AV2. E a nossa AV2, vocês têm acesso aí o cronograma, né, lá no roteiro. A nossa AV2 vai ser no dia 16/10, tá? E a gente tem que finalizar todas as notas dia 21, que é o nosso conselho de classe.
Então vamos fazer nossas coisinhas com responsabilidade para, né, já está tudo tão difícil para a gente criar mais um problema que não que pode ser evitado. Só vocês fazerem a atividade de vocês direitinho, estudar, isso daí vocês estão só ganhando, gente, porque vocês têm que passar pelo Enem, tem prova, tem tanta coisa ainda na vida de vocês. Então vamos fazer a partezinha de vocês com qualidade. E é isso. Acabamos por hoje, tá? Então acabamos por essa aula 20. Cuidem da aula 21 e da aula 22 e semana que vem tem mais, tá? Bom final de semana para vocês e até mais.